Neste mundo assolado pelo incontrolável desejo e perversão sexual, Deus deseja que os seguidores dele tenham vida santa, sexualmente pura e edificante em relação aos outros. A palavra de Deus tem muito a dizer sobre esse assunto e seus conselhos são desesperadamente necessários para os nossos dias. Jovens e velhos, solteiros e casados, crentes e descrentes, todos lutam com essa questão. Mas existe cura e esperança aos que enfrentam dificuldades nesta área. Começa agora o programa Lições da Bíblia, que vai discutir um pouco sobre esse assunto. Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. 1 Tessalonicenses 4, verso 7. Tema da semana: Vida Santa. Está no ar mais um programa Lições da Bíblia. Você já sabe que aqui sempre procuramos abrir a palavra de Deus e retirarmos dela grandes conselhos para a sua vida e para a minha vida. Eu tenho o prazer de receber mais uma vez aqui no programa, dois amigos que voltam. Pastor José Elias Zanotelli, lá do Rio Grande do Sul. Pastor, um prazer recebê-lo mais uma vez aqui. A satisfação é toda nossa, Pastor Lanza, e voltar à TV Novo Tempo, especialmente nesse programa em que a Bíblia Sagrada é aberta e estudada de forma clara, é sempre uma satisfação. Que bom, muito bom recebê-lo aqui. Um abraço aí a todos os amigos aí da região onde o pastor José Elias Zanotelli trabalha. O pastor José Elias Zanotelli, ele é presidente de uma região administrativa da Igreja Adventista, que nós conhecemos como Associação Sul Rio Grandense, com sede na zona sul de Porto Alegre. E também recebo o pastor Tiago Fraga da Costa. Pastor, um prazer recebê-lo mais uma vez aqui. Prazer é nosso, pastor, uma alegria muito grande também. Voltar aqui também à TV Novo Tempo e a gente poder discutir temas da Bíblia que sempre fazem tão bem para a gente e também para o amigo que está nos assistindo aqui. Que bom. Pastor Tiago, ele ocupa uma função que nós chamamos de assistente do Departamento de Publicações. Então, ele cuida diretamente de estudantes, de produção e venda de materiais, livros, materiais impressos, estudantes que trabalham vendendo esses materiais. Exatamente. E tem sido realmente uma bênção. Bom, eu quero aproveitar e mandar um abraço aqui a alguns amigos do Rio Grande do Sul, o nosso amigo Moisés, ali de Canoas, Gilney e o Dilênio Enderli, ali da região da igreja do Camaquã, em Porto Alegre. Nosso abraço a vocês e também a todos os amigos que estão nos assistindo aí desta região, especialmente Porto Alegre e os amigos que estão sempre sintonizados. Amigos, vamos fazer uma oração? Começarmos o estudo de hoje? Vamos orar Sempre então. é bom. Grande Deus, a tua orientação se faz necessária agora, Pai querido, ao abrirmos a tua palavra, que o teu Santo Espírito nos conduza em tudo, por Jesus. Amém. 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 Quando nós abrimos a Bíblia, nós sempre encontramos da parte de Deus conselhos para vivermos uma vida santa, uma vida piedosa. Como é que é essa questão da vida santa, pastor Zanotelli? O que Deus pensa realmente quando ele fala de vida santa para os seus filhos? Veja só, não existe santidade sem a presença de Deus no coração. Santidade não é você pegar um conjunto de doutrinas e adaptar-se à sua vida, né? E nós conhecemos uma definição bem clara que santo é alguma coisa separada para fins sagrados. Só que no sentido mais prático, eu vou procurar exemplificar isto. Quando Moisés estava no deserto e Deus se manifestou para ele através daquela sarça ardente, Deus disse para ele: ó, tira tuas sandálias dos pés, porque o lugar em que tu estás é santo. Eu pergunto, aquele lugar era santo antes de Deus se manifestar ali? Certamente não. Aquele lugar continuou santo depois? Também não. O que é que tornou aquele lugar santo? A presença de Deus. Então, o que nos faz santos não é a nossa perfeição em todos os sentidos. Lógico que nós temos que lutar para isso,
mas é a presença de Deus no nosso coração, na nossa vida, é Ele que vai nos fazer santos aqui neste mundo. Então essa questão da vida santa, pastor Tiago, ela é um pouco diferente do que muitos acreditam hoje. Por exemplo, vida santa, alguns pensam assim, alguém que morreu, e eles chamam aquela questão de, depois de processo de beatificação, né? A pessoa morre, depois faz milagres e torna-se uma santa ou um santo. Nós fazemos, pastor, uma comparação à ideia de santidade, lembrando aquela auréola em cima da cabeça. Então, o indivíduo santo é aquele indivíduo de branco, né? Ele que foi beatificado. Isso, né? Foi beatificado, vem daquela ideia assim de tranquilidade, de paz. Mas quando a gente olha na Bíblia, os homens que são considerados santos, como por exemplo, um homem segundo o coração de Deus, Davi, ele era um santo, mas ele cometia erros. Era um ser humano normal. Era um ser humano normal. Na verdade, a santidade não tem tanto que ver com o meu comportamento, mas com a minha disposição do que eu quero fazer. E é claro que o comportamento ele vai sendo moldado à medida que eu vou vivenciando, que eu vou crescendo. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, maiores serão as bênçãos nesse processo, né, de vida dedicada e em santidade para com Deus, não é? É uma consequência, né, pastor? É uma consequência, exatamente. Uma consequência, né, pastor? Exatamente. E essa era a preocupação de Paulo ao escrever esta carta. Por quê? Porque Paulo, quando a gente lê lá em Atos, ele evangelizou Tessalônica em apenas 3 semanas. A gente sabe que com 3 semanas não dá para você dar todas as informações bíblicas e nem ajudar a pessoa a mudar muitas vezes os conceitos e a forma de viver. Então ele teve essa preocupação e ele tinha uma preocupação de levá-los a continuar crescendo no amor mútuo e progredindo espiritualmente. Então o que ele fez com isso? Ele escreveu esta carta, certamente ele deu aquela mensagem, houve um euforismo espiritualmente falando, mas com o passar do tempo talvez eles começaram a se acomodar. E ao começarem a se acomodar, ele então sentiu a necessidade de escrever a carta, 1 e 2 Tessalonicenses, no sentido de mostrar para eles que a religião, né, o relacionamento com Deus, não é apenas você conhecer uma parte dos ensinamentos de Deus e viver somente aquela parte, mas tem que continuar crescendo, progredindo no nosso relacionamento com Deus. Então, santificação nada mais é do que o quê? Do que crescer no nosso relacionamento, na nossa intimidade com o Senhor. E Paulo parece que deixa aqui muito claro que ele tinha uma vida de oração, né? Ele era um homem muito consagrado, ele valorizava os momentos de comunhão com Deus. Isso mostra talvez, ou aponta com certeza, o segredo do sucesso dele, pastor Tiago? Eu creio que sim, pastor, até pela confiança que ele tinha nessa comunhão com Deus. Por vários momentos nas cartas de Paulo, ele menciona à audiência, a quem ele está escrevendo, algumas coisas do tipo, sigam o meu exemplo, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Para ele chegar a essa condição de poder fazer essas afirmações... E aparentemente, alguns podem pensar até que era um lado meio do orgulho dele. Parece uma afirmação orgulhosa. Mas né? É uma convicção da comunhão que ele tinha com Deus. Da comunhão que ele tinha com Deus. Essa comunhão, esse contato íntimo que ele tinha com Deus era o objetivo do apóstolo Paulo, a audiência à igreja, que ele era o pastor. Então, aqui na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele chega à ideia no versículo 12 do capítulo 3, ele diz assim, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros. Depois, lá embaixo, no capítulo 4, ele usa a palavra progredindo cada vez mais. A ideia do apóstolo Paulo era que houvesse esse crescimento constante. Não era uma coisa assim, pontual, né? Porque muitas pessoas põem a religião como uma coisa pontual. Sim, exatamente. Não, é um processo, porque é um processo, primeiro, você aceitar a Jesus como seu salvador pessoal, ele é pontual. Você aceitou a Cristo Jesus como seu salvador pessoal, ele reveste da sua graça e ele lhe perdoa todos os seus pecados. Sim. Mas a partir deste momento, você começa um processo e esse processo ele vai a vida toda. E Paulo, nós não sabemos os detalhes também, por que ele escreveu a carta aos Tessalonicenses, nós sabemos um pouco. Nós sabemos que havia uma preocupação muito grande com respeito à sexualidade, o mau uso do sexo,
né? Isso certamente estava atrapalhando a intimidade. Era uma igreja nova, o relacionamento né, como o senhor com falou eles. antes. Era uma igreja nova. Tinha às vezes um costume pagão no meio. E ao mesmo tempo a sexualidade ela era muito aflorada lá, né? Então, uma igreja nova, sexualidade muito aflorada, eles vivendo uma mudança. Não é muito fácil as pessoas mudarem de uma hora para outra. É muito fácil a gente observar assim, mas puxa vida, mas a gente não aceita esse detalhe, como é que pode isso? Mas nós temos que entender o contexto que eles estavam vivendo. Então, Paulo certamente viu que eles estavam paralisados na vida espiritual, que eles estavam voltando para o mau uso do sexo. E com isso, então, ele faz uma oração no capítulo 3, conforme o pastor leu. E desta oração ele faz uma ponte para o capítulo 4. Porque até o capítulo 3, ele estava voltado mais para o passado. E o fato de ele ter ficado só 3 semanas com eles não foi o suficiente para dar todas as orientações necessárias. E as 2 cartas veio completar estas orientações e, ao mesmo tempo, salientar para eles que eles precisavam continuar crescendo, progredindo, avançando na vida espiritual. Um ponto importante, pastor Lanza, é que no capítulo 3 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, descreve que Timóteo foi enviado até Tessalônica e ele trouxe um relatório das coisas que estavam acontecendo na igreja. E esse relatório foi positivo. O apóstolo Paulo estava contente, estava feliz ao perceber a reação da igreja, como que a igreja estava se portando diante da situação. E aí no capítulo 4, verso 1, eu vou pedir permissão para ler o texto que diz assim, capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, versículo 1, diz assim: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que como de nós recebestes, olha o exemplo que eu mencionei agora há pouco, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e agora que eu acho o ponto importante, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Pastor Zanotelli colocou aqui que a questão não era pontual. Logo aqui a seguir, Paulo vai falar justamente sobre essa questão da vida imoral. Mas esse era um ponto a crescer. Mas o apóstolo Paulo deixa claro que ele estava feliz e vocês estão efetivamente fazendo essas coisas. Vocês estão querendo acertar. Mas eu vou dizer uma coisa, cresçam um pouco mais. Agora, isso é uma coisa interessante, né? Veja bem, ele tinha um objetivo, mas ele não começou mostrando os problemas dele, ele começou elogiando. Perfeito. Né? Ele começou elogiando. Então, nós temos sempre que encontrar as coisas boas nas pessoas, por mais que elas tenham seus defeitos, as suas falhas, né? E partir dos pontos positivos dela, para poder, então, levá-la a superar os seus pontos negativos. Sim. Paulo estava preocupado, especialmente com respeito a má conduta sexual, mas ele não foi direto no problema. Ele foi primeiramente o quê? Elogiar. Parabéns, vocês estão vivendo aquilo que eu ensinei. Reforçou positivamente. Positivamente, mas não basta só isso. Você precisa continuar avançando e crescendo. Ele estava preparado, né, pastor, para apresentar um problema mais específico. E só mais um ponto, pastor, antes do senhor dar sequência, a ideia de que esse era mais uma questão, eles tinham que continuar crescendo na santificação. Um ponto importante que a gente precisa lembrar aqui é que não existe uma maturidade no que diz respeito à santificação, onde eu possa dizer assim, agora sim alcancei a plenitude. Na verdade, esse é o ponto mais perigoso que tem na nossa vida como cristãos, porque o orgulho, creio, seja o pior dos pecados. Quando eu olho para mim e digo assim, agora sim eu estou preparado. Eu creio que sempre nós devemos ter como cristãos essa expectativa de continuar melhorando. Sempre que nós tivermos essa tendência, essa ideia, meu Deus, eu tenho que melhorar mais, eu tenho que crescer mais, seja qual for o ponto, eu creio que esse é um cristão realmente saudável. E quanto mais próximo você está de Cristo, maior ele parece, né? Mais os seus problemas, seus pecados, seus defeitos, a falha de caráter, não é mesmo? Se tornam mais nítidos na sua vida. Agora, Paulo, ele tinha forças para poder instruir aquele povo. Por quê? Primeiro, porque ele se deu. Segundo, ele desenvolveu uma amizade com eles. Amizade gera confiança. Então, ele podia dizer palavras e colocar determinados assuntos que talvez outras pessoas se colocassem, haveria uma reação contrária. Sim. Mas o fato de Paulo desfrutar dessa confiança fez com que eles crescessem e desenvolvessem. Muito bom. Muito bem, amigos, eu penso que nós demos uma boa alinhavada aqui no tema dessa semana e nós vamos agora para um rápido intervalo e em seguida nós vamos continuar conversando sobre este assunto importante, sobre a questão da vida imoral ali dos nossos amigos em Tessalônica, para a gente poder entender o objetivo de Paulo ao querer e exigir uma vida santa.
Então, não saia daí, porque voltamos já já. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Lições da Bíblia dessa semana, cujo tema principal é Vida Santa. O apóstolo Paulo, ao escrever ali aos nossos irmãos da Tessalônica, ele pediu que eles tivessem essa vida santa. Então eu queria ver com os meus amigos aqui da mesa, o pastor José Elias Anotelli e o pastor Tiago Fraga da Costa, vamos falar um pouco mais sobre esse pedido de Paulo. Por que Paulo estava tão angustiado, por exemplo, sobre esta questão que tem a ver com a conduta de um cristão? Pastor Lanza, a igreja de Tessalônica, como nós mencionamos agora há pouco, era uma igreja recente, uma igreja nova. Eles estavam nessa progressão espiritual e havia algumas práticas que eram comuns para a sociedade, mas que a igreja não considerava comum para o grupo da igreja, que estavam sendo praticadas naturalmente por aquelas pessoas que não sabiam. Na verdade, quando nós estudamos a carta de Paulo, nós temos a impressão de que elas tinham já uma ideia, mais ou menos, de como as coisas deveriam acontecer. Mas com o passar do tempo, elas foram se afastando um pouco e perdendo um pouco a noção daquilo que pode ser feito como cristão, que deve ser feito e aquilo que não deve ser feito. E aí Paulo, então, ele afunila um pouco mais a questão, que vinha no início da carta de maneira mais aberta, pedindo que houvesse uma progressão, um crescimento. E aí no versículo 3 do capítulo 4, ele apresenta realmente qual é o foco desse trecho da sua carta. Quando ele diz assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Então, quer dizer, então havia, pastor Zanotelli, muitos problemas então, na igreja naquela época. A gente percebe que o principal problema era a prostituição, porque o sexo ele era muito proliferado ali naqueles dias, né? Ele citou um texto, veja que ele bota a santificação de forma oposta à prostituição. E o verso 7, no mesmo caminho, ele diz assim: porquanto Deus não nos chamou para impureza, e sim para a santificação. Outra vez, ele realça a questão da santificação e colocando de forma oposta à prostituição. E interessante, agora no capítulo 5, nós vamos lá na frente, mas eu gostaria de ler mais um texto, claro, capítulo 5, 23, ele diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que acontece? Paulo podia dizer assim: vocês estão se enredando para o lado da imoralidade sexual, cortem isso, gente. Isso não é correto. Esse costume é dos pagãos. Esse costume é dos pagãos. Mas isso não era o suficiente na vida espiritual. Eles tinham que ter um relacionamento, uma intimidade com Deus. E santificação, conforme 5:23, envolve o ser humano como um todo. Parte física, mental e espiritualmente. Por quê? Porque quando Deus criou o homem, Deus o criou perfeito, santo, física, mental e espiritualmente. E o plano de Deus para resgatar o ser humano também envolve o ser humano como um todo, a santificação como um todo, a parte física, a parte mental e a parte espiritual. Então, não é apenas atos, é mais do que isso, é um estado de vida, é viver, né? É relacionar-se diariamente com Deus. E a intimidade com Deus é que vai nos dar poder para vencer o pecado. Agora, pastor Tiago, a questão da imoralidade sexual vinha do paganismo também, né? Era um costume que eles lutavam, eram resquícios do paganismo ali. E agora, mesmo no ambiente cristão, o cristão, ele também é seriamente provado e passa momentos de angústia, mesmo não sendo pagão. Então, quer dizer, as necessidades sexuais, elas existem para aqueles que creem e os que não creem. Então, como é que a gente pode lidar com essa questão? Interessante, pastor, que o sexo foi um presente de Deus, é um presente de Deus à humanidade. O sexo é uma das principais necessidades do ser humano. Aliás, algumas pesquisas indicam que depois da aceitação, o sexo é a maior necessidade do ser humano. Isso indica, naturalmente, eu não preciso ser um cristão ou não ser cristão, independente de qual seja a minha crença, essa é uma necessidade humana.
Em se tratando de ser uma necessidade tão grande no contexto humano, é claro que o inimigo de Deus não deixaria isso de fora das suas estratégias para vencer essa questão espiritual. Por quê? Porque Deus estipulou um plano, não por uma questão arbitrária, mas de proteção mesmo aos seus filhos. Quando a gente não precisa argumentar em cima de teorias, basta a gente olhar para o lado. Se você olhar para o lado, eu sei que o nosso amigo que está aqui nos assistindo conhece histórias de pessoas, de amigos, que foram influenciados negativamente pela má conduta sexual. Agora, se o sexo ele é tão bom, uma bênção tão grande de Deus quando acontece dentro do casamento, ele pode ter esse caráter maravilhoso que é o plano de Deus, mas ele também pode ser terrível, pensando em doenças, pensando em consequências morais. Se nós entendemos que o sexo é algo dessa natureza, logo eu tenho que ter alguma norma de conduta. E qual é a norma de conduta que as pessoas, de modo geral, seguem? Nós temos hoje a mídia, as celebridades, como sendo talvez a grande regra de conduta sexual para a maioria das pessoas. Como que modelos para a sociedade. Como que modelos, exatamente. Só concluindo, pastor, se eu tenho sexo como algo tão importante, tão ao mesmo tempo que um presente de Deus, algo tão perigoso, eu tenho que ter uma norma de conduta que seja segura. E aí nós louvamos a Deus, porque Deus, na Bíblia Sagrada, colocou a conduta ideal para a vida sexual. Quando nós seguimos essa conduta, esse é um caminho que é seguro. Pastor, e também tem aquela questão, aquele texto de Paulo, quando ele diz que o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo. Né? 1 Coríntios capítulo 3, 1 Coríntios capítulo 6. E veja só, hoje, né, eu encontro pessoas que dizem assim, veja, mas nós temos essa tendência, é a nossa natureza, nós não podemos ir contra a natureza. Como é que Deus nos criou assim? Na realidade, Deus não nos criou com essa tendência. Deus nos criou com uma tendência santa, de louvá-lo, de adorá-lo. O pecado afetou o ser humano como um todo. Então, se nós queremos seguir a nossa natureza, nós vamos seguir o pecado e não Cristo Jesus. Jesus é que vai nos dar o poder para vencer o pecado. E outras vezes nós encontramos outras pessoas que eles dizem assim, olha, essa mensagem com respeito ao sexo de forma correta, como Deus pede, não é para os nossos dias. Essa mensagem é para os dias daquele dia do passado. Só que o povo de Tessalônica, eles estavam vivendo em um mundo, que eu diria, nessa situação do sexo, estava pior do que nos nossos dias. E eu trouxe um pensamento de Demóstenes, né? Demóstenes, ele grego, viveu alguns séculos antes de acontecer toda essa situação, e veja só o que ele escreveu. Ele disse assim, tenhamos prostituição para o prazer, concubinas para as necessidades diárias do corpo e esposas para criar filhos. Então, qual era a cabeça deles? Era a cultura deles, esposas para criar filhos. Agora, se você cumpre a sua responsabilidade como pai, como esposo, no sentido de manter a casa, de atender às necessidades, então é normal, você pode ter relação sexual extra-casamento que não tem problema nenhum. Então veja, era uma situação pior do que nossos dias. No entanto, Deus condenou naqueles dias e Deus ainda condena hoje. Agora, dentro desse ponto, por exemplo, a necessidade sexual foi colocada por Deus no ser humano, para que fosse uma bênção para ele. Procriação, intimidade com o seu cônjuge, né? Mas foi criado dentro de restrito ao casamento. Não é? E quando segue os planos é uma bênção, né? Exatamente. Quer dizer, então Deus colocou essa necessidade. Após a entrada do pecado, Satanás, então, ele deturpou essa necessidade, levando muitos à perversão. É assim que a gente tem visto. Sim, pastor. A vida do homem. Nós temos uma diferença muito grande entre aquilo que se chama pureza e alguma coisa como nós podemos chamar as pessoas que são puritanas. O puritano indica o sexo como algo sujo, nojento. Não, Deus não quis o sexo. Inclusive, algumas pessoas chegam a dizer que aquele texto bíblico lá do Gênesis, a queda, a ideia da fruta era algo mais simbólico, porque na verdade o que aconteceu teria sido um relacionamento sexual entre Adão e Eva. Isso não é bíblico. Claro. O sexo foi dado por Deus como um grande presente à humanidade. Mas é justamente a ação do mal, do inimigo de Deus, deturpando esse que foi um dos grandes presentes de Deus, que acabou gerando todo esse contexto negativo
E talvez uma das grandes ou principais armadilhas do diabo, do inimigo de Deus, para destruir a humanidade, para tirar o foco espiritual das pessoas, seja a questão sexual. É verdade. E quando Deus formou o casamento, abençoou e disse assim, agora vocês vão se tornar uma só carne, é justamente no momento do sexo que acontece o momento de maior intimidade, né? E cumpre essa orientação. E Paulo, por sua vez, ele mostrou a solução. Né? Ele disse no capítulo 4, cada um deve possuir o seu próprio vaso. Existir o seu próprio vaso. Os tradutores traduzem o vaso como sendo duas coisas, né? Uma das duas coisas pode ser a esposa ou pode ser o próprio corpo. Mas em ambos os casos, Paulo condena a frouxidão sexual. Se for a esposa, ele deve ter relacionamento só com a esposa sexual. Sim, verdade. Se for o seu corpo, você deve ter domínio sobre o seu corpo. Você deve viver de acordo com a vontade de Deus. Aliás, o domínio é um dos frutos do Espírito. Exatamente. Né? Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é que, às vezes, o nosso comportamento ele pode se assemelhar daquele que não tem Jesus no coração. E quando Paulo fala isso, eu penso que ele queria até evitar, não sei se essa minha ideia está correta, vocês vão me dizer, que os cristãos não fizessem como os gentios, aqueles que não conhecessem, para não serem comparados com os imorais, aqueles que não temiam o nome de Deus. Tem esse lado também, né? Por isso que tem Paulo, que ter uma conduta específica. Por isso que Paulo, em Romanos capítulo 12, 1, o que ele diz? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente. Então, a transformação, ela começa na mente. Mas se o cristianismo ficar apenas na mente, não é o suficiente, ele tem que ser levado para o coração. É no coração que acontecem as transformações na vida pessoal. Acima do que o pastor Zanotelli colocou, o apóstolo João também diz assim, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Quando a ideia do apóstolo Paulo, ou seja, não façam como os gentios, nós poderíamos trazer a nossa realidade hoje. O jovem que está nos assistindo agora pode dizer assim, poxa, mas aí fora isso é normal. Por que a gente tem que se privar de alguma coisa que é boa? Se Deus criou o sexo, então eu posso fazer do meu jeito. Quando o apóstolo Paulo escreveu que vos abstenhais da prostituição, ou seja, a vontade de Deus é a santificação, que vos abstenhais da prostituição, essa palavra prostituição é a palavra porneia, do grego porneia. E a palavra porneia é um guarda-chuva que abrange várias características, várias atividades no que diz respeito à atividade sexual. Desde atividade física ao que nós poderíamos hoje trazer para a nossa realidade, por exemplo, pornografia. Eu poderia mencionar aqui outras questões relacionadas à questão sexual, pensamentos impuros. É claro que é difícil controlar os pensamentos, mas pelo poder de Deus isso acontece. Sim, exatamente. E eu imagino e sei que algumas pessoas podem estar nos assistindo agora e pensam, mas como que eu vou fazer para vencer isso? Pelo poder de Deus é possível. Então nós temos um telespectador que enviou uma pergunta, vamos ver agora. Olá, meu nome é Altemir. A minha pergunta é a seguinte: como um cristão pode suportar as provações carnais? Então vamos para a prática, para a gente orientar de repente a esse jovem e a muitos que estão nos assistindo e a nós mesmos, né, como cristãos. Bem, quando o homem saiu das mãos do Criador, ele tinha apenas uma natureza, a natureza espiritual. E agora, se ele viesse a cair, não é mesmo? Ele passaria a conviver com duas naturezas, a carnal e a espiritual, como realmente nossos primeiros pais caíram. Uma não elimina a outra, mas uma pode sobrepujar a outra. A natureza que mais alimentarmos é que vai vencer. Então, o que acontece? Hoje, se eu assisto um filme impróprio, se eu ouço músicas que alimentam a minha natureza carnal, se eu leio assuntos que não devo ler, se eu assisto programas na televisão que venham alimentar a minha natureza carnal, o que vai acontecer? Naturalmente, vamos nos erotizar, né? Agora, vamos pensar no outro lado. Se eu tiro tempo para estudar a Bíblia, se eu tiro tempo para orar, se eu tiro tempo para testemunhar de Jesus Cristo, se eu tiro tempo para assistir programas na televisão que me edifiquem espiritualmente, o que vai acontecer? Então, nós temos que cuidar com aquilo que nós estamos assimilando cada dia. Tem coisas que não tem jeito. Você passou, viu, mas muitas coisas nós podemos evitar e buscar outras coisas que possam fazer com que a gente cresça. Isso é muito Tem importante. uma autora muito conhecida, uma escritora norte-americana, Ellen White, diz que nós devemos guardar as vias de acesso do nosso coração, as janelas da alma.
Então são os nossos sentidos, a minha visão, aquilo que eu vejo, enfim, o que eu estou ouvindo, os lugares onde eu vou. Nós temos um registro automático na nossa memória. Aquilo que eu vejo fica marcado. E às vezes nós agimos de maneira um pouco estranha, porque nós vimos algumas coisas que não devemos e depois queremos agir de maneira contrária àquilo que nós estamos alimentando. Não tem como, né? Não tem tipo de alimento, agora vai. E aí, pastor e amigo que está nos assistindo, aí cabe um exercício que nós temos que fazer. A gente precisa avaliar com um pouco mais de atenção aquilo que nós estamos colocando para dentro da nossa casa. Porque o inimigo de Deus, ele trabalha com muitas estratégias, com meios que aparentemente são coisas que não têm muito sentido espiritual, não, isso não vai. Mas na prática aquelas coisas estão influenciando a minha mente para me afastar das coisas de Deus. E aqui, no que nós entramos nessa questão sexual, aí sim é uma enxurrada que nós temos de ataques do inimigo de Deus. A gente tem que estar esperto e atento a perceber aquilo que a gente está vivenciando. Satanás, ele é um estrategista, como você falou, né? Então ele fica nos acompanhando para nos pegar exatamente o nosso ponto fraco. Se a gente realmente não protege as entradas da alma, né, os nossos sentidos, ele entra, faz morada e destrói a vida da gente, né? Bom, meus amigos, preciso chamar um rápido intervalo, porque já nós temos o terceiro e último bloco. E aí, pastor Elias, segura aí o seu comentário, que a gente volta com o seu comentário. Então não sai daí, porque nós voltamos em instantes. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa. Você já sabe que nós estamos estudando aqui no programa dessa semana a importância de termos uma vida santa, à luz dos escritos do apóstolo Paulo, que escreveu ali à nossa igreja, aos nossos irmãos lá da igreja de Tessalônica. E ele deu alguns conselhos muito importantes sobre o cuidado com a imoralidade, a importância daquele que tem Jesus viver uma vida piedosa e santa. Tenho certeza que você está tirando importantes lições para a sua vida, eu estou tirando para a minha, todos nós aqui estamos tirando lições para as nossas vidas, porque Deus é santo e exige que nós tenhamos um procedimento semelhante ao seu caráter, não é? Que também é santidade. Dando sequência, eu só ia falar alguma coisa ali, um comentário, pastor Zanotelli, e eu precisei chamar o intervalo. Bem, continuando esse assunto, né? Deus ele não proíbe que a gente não use o sexo, que a gente use o sexo fora do casamento como uma satisfação. Eu vou fazer isso porque eu vou tirar o prazer do ser humano, vou isso. Não, Deus quando diz que nós não devemos fazer é porque Ele está pensando na nossa felicidade. Quando nós seguimos as orientações de Deus no que diz respeito ao relacionamento sexual, casando, tendo só uma esposa, o que acontece? Nós somos protegidos, pastor, das enfermidades físicas, doenças venéreas, algumas doenças que levam até mesmo à morte. Nós somos protegidos de doenças emocionais. Quantas pessoas vivem com fortes sentimentos de culpa por ter traído o esposo, a esposa? Às vezes eles não sabem, mas eles não conseguem se perdoar, mesmo que Deus está pronto para perdoá-los. Algumas pessoas que até praticaram o aborto. Porque era uma criança fruto de um relacionamento passageiro. Eu conheci uma pessoa que praticou um aborto e de tempos em tempos ela tinha crises tremendas. Mesmo que a gente lesse para ela que Deus era amoroso, que Deus estava pronto para perdoá-la, mas ela não conseguia perdoar ela mesma. Então, assim, o pecado... É um trauma, né? O pecado eu gosto de um momento, mas as consequências é a vida toda, né? Então, Deus nos protege de explorar o semelhante, porque Deus diz que nós devemos amar o próximo, e o próximo, como nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, se a gente usa o sexo fora do matrimônio, nós estamos buscando satisfazer o nosso egoísmo. E sempre quando busca egoísmo, nós estamos pensando na nossa satisfação e não na satisfação da outra pessoa. O casamento, não. No casamento, há uma troca, né? Uma troca, uma preocupação em um satisfazer o outro, né? E nós acabamos ofendendo o próprio Deus, além de vivermos uma vida ambígua.
Quantas pessoas estão em casa dizendo que ama, etc, tal, mas tentando esconder uma coisa ou outra, tal. Por quê? Porque não está vivendo aquilo que Deus está pedindo. Então, é impossível, né? A Bíblia diz, é impossível servir a dois senhores. É impossível servir a Deus e, ao mesmo tempo, viver uma vida de prostituição. Existem questões na Bíblia em que Deus é muito enfático. E esta é uma dessas questões. Ali no capítulo 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 6, o apóstolo Paulo diz assim, e que nesta matéria, falando sobre essa questão da imoralidade, ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, relacionamento ao próximo, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para impureza, e sim para a santificação. Deus é o vingador. O apóstolo está deixando claro aqui, queridos amigos e pastores, que esse caso, nessa questão da imoralidade, as consequências são claras. Por que Deus deixa isso tão claro? Por que a Bíblia expõe essa situação com tanta clareza? Porque Deus sabe quais são as consequências. Então, como o rapaz que fez a pergunta aqui, como que eu posso fazer para vencer as minhas tendências? Em primeiro lugar, eu acho que o primeiro ponto a ser entendido aqui é que o jovem e a pessoa, de um modo geral, que quer lutar contra essa questão da imoralidade, precisa entender que isso é uma necessidade. Porque nem sempre as pessoas creem dessa forma. Por que eu vou fazer isso? Eu não preciso deixar de... Eu posso praticar sexo da maneira que eu quiser. E é importante deixar claro isso. A Bíblia, que é a carta de Deus para nós, deixou isso muito claro. Deus não erraria, nunca errou e não erraria nesse ponto também. Agora você me deixa um gancho interessante, pastor Zanotelli. Nós encontramos muitas pessoas hoje fazendo uma confusão com duas palavras, né? Eles confundem amor com sexo e sexo com amor, não é? Algumas frases, por exemplo, que alguns dizem por aí, tal pessoa fez amor com outra pessoa. Bom, o que é fazer amor? Né? Eu acho que é uma banalização até da palavra amor, né? Como é que a gente pode entender essas duas palavras, né? Essa relação de sexo com amor, amor com sexo? Bem, o sexo sem amor é fruto do egoísmo e pode ser até misturado com paixão. E tudo que é egoísmo, o eu assume o controle do coração. E quando eu assume o controle do coração, Deus está fora. Né? É impossível, ou Deus está no trono ou eu está no trono. Então, sexo sem egoísmo, o eu está dominando. E quando o eu está dominando, o que acontece? Eu quero satisfazer os meus desejos, não estou nem preocupado com a outra pessoa. Sim. Né? Agora, o sexo como fruto do amor é diferente. É o ápice desse relacionamento, é a vontade de satisfazer outra pessoa e da outra pessoa de satisfazer. Não é o fim nem o começo de tudo, né? Mas é a forma de viver, de se relacionar, onde Deus realmente está no centro de tudo. É aquilo que Deus estabeleceu desde o Jardim do Éden. Exatamente. É por isso que nós tanto falamos, né, aqui no programa, quando temos um tema como esse, que não é uma questão de fanatismo religioso, não é nada disso, né? De repente você está nos assistindo e fala assim, mas o que esses três homens estão conversando aí? Não é? Parece que estão fora da realidade. Não, estamos dentro da realidade. Nós, como cristãos, não negamos a importância do sexo, não é? Dentro do casamento, para a felicidade do casal e fortalecimento daquele relacionamento. Agora, o fato de nós não negarmos não significa que vamos para um prazer carnal, banal, que vamos banalizar com a instituição do casamento, com a nossa vida espiritual, né? Tudo tem uma explicação lógica nesta área e Deus realmente pede de nós a santidade neste aspecto. Eu queria aproveitar e oferecer para você que está nos assistindo sempre aqui a oportunidade de conhecer mais do plano de Deus, porque às vezes você se pergunta, mas olha, eu não concordo com o que eles estão falando ali, ou eu concordo, não é? Mas, na verdade, o que nós concordamos precisa estar em sintonia com a Bíblia. É isso que importa realmente. Para você saber se a sua vida está de acordo com a palavra de Deus, nós oferecemos para você essa série, esse curso bíblico Princípios. Porque só quando nós conhecemos a Bíblia de fato, conhecemos a vontade de Deus, é que nós conseguimos moldar a nossa vida dentro do plano de Deus. Nesta revista, você vai encontrar temas extraordinários que vão lhe ajudar a ter uma vida piedosa,
santa nesse aspecto, né? Não é o santo no aspecto puritano, né? Da imagem, do ídolo, da pessoa que foi beatificada, né? Mas é a pessoa que foi separada por Deus para exercer uma importante função no mundo em que vivemos. Penso que é isso, né, meus amigos? Isso. Então vamos dar sequência agora para a gente poder encerrar aqui a nossa conversa aqui nos estúdios da Novo Tempo. Eu queria que vocês comentassem um pouco mais sobre um detalhe aqui do nosso material de estudos que leva como título Cuidar do próprio negócio, não é? O que a gente pode tirar de lições aqui dentro desse manual de estudos desta frase, cuidar do próprio negócio? Bem, nessa lição, né, primeiramente, ele começa definindo sobre amor no grego, né? O grego, a língua grega era uma língua assim muito rica em significados. Verdade. Para amor, por exemplo, tinha 3 palavras: eros, no sentido de atração física, né? Essa palavra não existe no Novo Testamento. Ágape, no sentido do amor abnegado, do amor de Cristo que deu a sua vida por nós, dos pais que se sacrificam pelos filhos. E filos, ela tinha seu significado original, no sentido de que o amor no sentido parentesco, e depois a igreja pegou como sendo o amor fraternal entre os membros. Eu diria assim que no casamento é possível a junção desses 3 tipos de amor. Deve haver atração física, porque isso não é pecado, você ter atração física pela sua esposa. Claro. Como deve haver também ágape, no sentido de você muitas vezes se dar, se entregar, se negar em favor da pessoa que você ama. E deve haver filos também, no sentido de você se sentir bem com a pessoa, o jeito dela ser, a forma dela agir, entende? Então o casamento é alguma coisa assim completa, é maravilhoso. Verdade. E fora do casamento você não consegue juntar essas 3 palavras. Interessante, né? Eu creio que é a única instituição que Deus deixou para nós que a gente consegue unir essas 3 nuances aí da palavra amor, né? Pastor, um ponto interessante também desse assunto, cuidar do próprio negócio, é que Paulo, mais uma vez, pastor Zanotto, vai usar a mesma estratégia que ele usou antes, ali no capítulo 4, os versículos 9 a 12 agora. Primeiro ele elogia a igreja justamente sobre o amor fraternal, mas depois ele coloca ali, contudo, no meio do verso 10, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. É sempre a ideia da progressão, da santificação. Santificação, né? A santificação obra para a vida toda, não é, pastor? Alguma coisa que a gente vai viver sempre até a volta de Cristo. E aí no verso 11 diz assim, e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos como vos ordenamos. Aqui a ideia que está implícita no texto é que entre os tessalonicenses, a expectativa, por causa da expectativa da volta de Cristo, algumas pessoas começaram a relaxar um pouco a questão do trabalho, da sua profissão. Eles aguardavam Jesus nos dias deles, né? Exatamente, veja, isso aí é impressionante, né? Na época de Paulo, tanto que o apóstolo Paulo, nessa própria carta aos Tessalonicenses, ele vai fazer uma menção com respeito à volta de Cristo. Ele diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e nós, os que estivermos vivos, subiremos juntamente com ele nos ares. Então eles imaginavam e sonhavam com a expectativa da volta de Jesus nos dias deles. Essa expectativa, que também é a nossa, mas louvado seja Deus, porque quando estudamos a Bíblia, nós temos uma expectativa realmente muito forte de que a volta de Jesus acontece, talvez na nossa geração. Mas é impressionante que as pessoas daquela época, elas tinham essa expectativa, Jesus está voltando, mas elas agiam de maneira irresponsável. Então o testemunho não era bonito, não era positivo. Então eu aguardo a volta de Jesus e por isso eu paro de trabalhar, porque afinal de contas, para que eu vou trabalhar se Jesus está voltando amanhã ou depois? Há muitos que pensam assim, não vou nem estudar mais, eu não vou deixar os meus filhos estudarem. Não queria fazer uma faculdade. Mas... Jesus vai voltar e eu não preciso disso. E quando na verdade, não é, pastor? É justamente na faculdade, é justamente no trabalho que a gente tem as maiores possibilidades, oportunidades de vivenciar o testemunho, de falar para as pessoas dessa esperança que nós temos e que a gente tem que partilhar. Essa é a nossa missão. Muito bom. Sem dúvida alguma. O diabo, o inimigo, ele sempre procura levar de um extremo para outro, né? Verdade. O cristão, ele tem que viver uma vida equilibrada.
Lógico que eles estavam ansiando pela volta de Jesus Cristo nos dias dele. O próprio Paulo estava desejando que ele viesse naqueles dias. Mas isso não dava o direito de abandonar o trabalho e vir às custas das outras pessoas. Exatamente. A melhor forma de você aguardar a Jesus Cristo é você cumprindo com as suas obrigações. É você vivendo o cristianismo, é não sendo pesado para outras pessoas, é dando bom exemplo e o bom testemunho. Essa é a melhor forma, e não tornando a vida das outras pessoas mais pesadas, mais difíceis. Como é que outras pessoas iam imitá-los? Exatamente. Usufruindo, aproveitando de outros membros da igreja. E o apóstolo Paulo, que naquela época vivia um contexto diferente do que nós vivemos hoje na igreja, ele, além de ser um pregador de rua, além de ele levar a mensagem de maneira difícil, ele também trabalhava. O sustento dele, ele dava um jeito de garantir por conta dele mesmo. Era um fabricante de tendas. De tendas. Então, o que acontece hoje? Por que muitas pessoas eles têm dúvidas com respeito à volta de Jesus, aplicando aqueles dias? Porque muitas pessoas também, hoje tem pessoas que marcam datas, tem pessoas que usam um extremo, usam outro extremo, não é mesmo? E isso vai confundindo a mente das pessoas, quando na realidade Deus tem as suas orientações de forma equilibradas. E nós cristãos temos que ser equilibrados em todos os sentidos. Exatamente. O extremo sempre é perigoso. Exatamente, porque toda vez que você vai para um extremo, você está sob risco de estar distante de Deus, né? Tanto no zelo excessivo, sim, quanto no excesso de carnalidade e o distanciamento de Cristo, né? Eu preciso agora partir para o encerramento, e eu sei que nós temos muita coisa para falar, mas foi muito bom nós podermos discutir esse assunto. Você já entendeu que Deus deseja que nós tenhamos uma vida santa, piedosa. Vamos procurar moldar a nossa vida, né, nas mãos de Deus dessa forma, e leia essas 2 cartas de Paulo aos Tessalonicenses e você vai encontrar conselhos extraordinários para a sua vida. Amigos, eu quero que vocês deixem uma mensagem para os nossos telespectadores, fechando então a participação de vocês. Vamos começar com o pastor Tiago? Pastor, por favor. Eu quero deixar minha mensagem especial a você, querido amigo que está nos assistindo. Se nós pudéssemos resumir a mensagem bíblica em uma palavra, essa palavra seria amor, com certeza. Amor a Deus acima de todas as coisas. Aliás, Jesus mesmo nos deixou os 2 grandes mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Quando eu amo a Deus acima de todas as coisas, eu me amo também, porque esse Deus foi aquele que entregou a vida do próprio Filho Jesus Cristo em meu lugar, por isso eu cuido de mim, eu valorizo o meu corpo. Quando eu amo a Deus, eu amo as pessoas, eu amo o meu próximo, eu não vou explorar o corpo do meu semelhante, eu vou ter uma atividade, uma vida diferenciada. E eu quero desafiar você, querido amigo que está nos assistindo, não construa a sua vida sobre uma paixão cega, sem restrições, sem limites. Construa a sua vida sobre o amor, que é racional, que sabe que existe hora para todas as coisas acontecerem, que certamente Deus vai abençoar você, você vai ter uma vida muito abençoada pelo nosso Deus, com certeza. Pastor Tiago, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Lições da Bíblia. Deus continue abençoando o seu ministério. Amém. Amém. Pastor Zanotelli, suas últimas palavras também. Eu quero me dirigir àqueles cristãos que às vezes têm a tendência de cair nesse terrível pecado que é a imoralidade sexual. Eu quero dizer para você que nós temos um Deus que pode. Um Deus que pode resolver os seus problemas, que pode resolver os problemas da sua vida, da sua família. Creia, se entregue a Deus. Deus pode lhe dar poder para você vencer todas as suas tendências, herdadas e adquiridas. Comece um processo de relacionamento com Deus, de intimidade com Ele. Ele vai lhe dar esta vitória. E agora eu me dirijo a alguém talvez que cometeu esse terrível pecado, que tem orado ao Senhor, que tem buscado o perdão e que Deus certamente já lhe perdoou, mas você não consegue se perdoar. Eu tenho uma mensagem para você. Romanos capítulo 8, verso 1 diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Se o diabo continua lhe acusando e você está procurando viver com Cristo, não creia nisto. Esta voz não é de Cristo, esta voz é de Satanás. Porque Cristo não acusa, quem acusa é Cristo Jesus. Esta é a minha mensagem. Obrigado, pastor Zanotelli, pela sua participação aqui, também no programa. Deus abençoe o seu trabalho lá no Rio Grande do Sul. E obrigado a você também pela audiência aqui ao programa Lições da Bíblia. E juntos possamos continuar crescendo no conhecimento da Palavra de Deus até que Jesus volte a essa terra. Quero convidar a você, nós aqui no estúdio,
para orarmos agora, fechando o programa? Pai querido, santifica-nos na Tua vontade, que o Teu Santo Espírito esteja nos ungindo a cada dia. Amém, Senhor. Para andarmos os Teus caminhos e cumprirmos os Teus planos. Em nome de Cristo Jesus nós te pedimos. Amém. Amém, Senhor.